Bom dia! Estamos de volta com as reflexões matinais A Corsa da Manhã. Nesta série de mensagens, estamos estudando o tema Encontre sua identidade em Cristo. Ontem nós vimos a devocional com o tema Era uma vez um design, a parábola de Fred. E hoje nós vamos dar continuidade com a parte 2. Por isso, aconselho você que por algum motivo não tenha acompanhado a devocional de ontem, que acesse pelo canal e veja para você entender melhor a continuidade de hoje. Então vamos lá. Como temos visto até aqui, já entendemos que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E de uma maneira muito especial nós fomos criados. No entanto, assim como Fred, o personagem da parábola, ainda insistimos em viver de acordo com os nossos padrões, não é mesmo? Então, hoje, vamos analisar mais profundamente a parábola e extrair dela princípios bíblicos para as nossas vidas. Vamos começar definindo os principais elementos da história, nessa comparação com a nossa vida. Então vamos lá. Primeiro a ser apresentado é o personagem principal, Fred. Quem é Fred? Fred sou eu. Fred é você. Fred somos todos nós, seres humanos, criados com um design divino, dotados de capacidade, criatividade, múltiplas inteligências. Mas, quando nos deixamos levar pelo pecado, pela raiz de orgulho que habita a nossa natureza carnal, podemos viver os nossos dias cometendo muitas tolices, como diz Provérbios 19:3. Vamos ler? Provérbios, capítulo 19, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Provérbios 19, versículo 3. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o coração se irrita. Isso mesmo. Podemos viver assim os nossos dias, sem conhecer a nossa limitação, alimentando um espírito de independência, vivendo deliberadamente longe de Deus e de seus ensinamentos, sofrendo e fazendo outros sofrerem. Então, nós temos um segundo elemento, o pai de Fred. E numa escala maior, podemos entender que o pai de Fred é o próprio Deus, um pai amoroso que deseja o melhor para os seus filhos, que diariamente os abençoa com dádivas maravilhosas e coloca à sua disposição recursos para que usufruam destas bênçãos com sabedoria e discernimento. Como diz o texto de Jeremias 29:11. Vamos ler? Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Mas, também numa escala menor, nós podemos relacionar o pai de Fred com pessoas, autoridades colocadas por Deus em nossa vida, usadas para nos ensinar, nos corrigir, mostrar o melhor caminho. Então, nós já vimos
essa comparação de Fred, o pai, e o carro. O carro também é um elemento da parábola. E nós compreendemos que o automóvel com o qual Fred foi presenteado represente a nossa própria vida. Sim, a vida que nos foi dada. Em João 10, versículo 10, nós temos a seguinte afirmação. João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus dizendo, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sim, nós fomos presenteados com esta vida maravilhosa. E tudo o que a compõe, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, nosso casamento, filhos, família, amizades, ministérios, dons, capacidades cognitivas e, por que não, também os bens materiais. Recurso financeiro, emprego, sua casa, automóveis e tantas outras coisas. São essas dádivas, esses presentes com que nós somos abençoados. Mas na parábola nós também temos um outro elemento muito importante, o manual do carro. Vocês se lembram que o carro veio com o manual. E o que ele representa? O manual representa a Bíblia, a palavra de Deus, que está inteiramente à nossa disposição e tem ensinamentos preciosos para todas as áreas da nossa vida, para todas as questões. É o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Continuando, versículo 17. A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso mesmo, aquele manual do carro representa a palavra de Deus que está à nossa disposição. Então, agora que examinamos um pouco melhor os elementos da parábola, cabem a nós algumas perguntas. Reflita comigo. Que tipo de filho eu tenho sido? Um filho grato que reconhece sua identidade enquanto criado por Deus? Reconhece o favor do seu pai, lhe sendo submisso e obediente? Ou um filho rebelde que menospreza a autoridade do Senhor e vive de acordo com o próprio entendimento? Como eu me relaciono com as autoridades instituídas sobre a minha vida? Com um espírito de submissão e humildade? Ou com rebeldia, desafiando todo e qualquer princípio legal, moral e espiritual? O quanto eu reconheço, valorizo e consagro as bênçãos recebidas? O meu ser, corpo, alma e espírito, e os relacionamentos e toda a sorte de bens materiais que tenho desfrutado nesta terra. Como lido com eles? De que maneira reconheço que a palavra de Deus é o manual essencial para a minha vida? Lendo-a esporadicamente, quando me convém, ou estudando e meditando diariamente, sendo praticante e não somente ouvinte? Realmente, esta parábola de Fred tem muito a nos ensinar. Lembra uma parábola bíblica de um jovem que, ao perceber o quanto estava sofrendo devido às escolhas fora dos princípios de Deus, caiu em si, se arrependeu e voltou para o Pai.
Hoje é tempo de voltar, tempo de restaurar o plano original de Deus para mim e para você. Ele está de braços abertos para nos receber. Vamos concluir nossa devocional de hoje com a leitura de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Te espero amanhã, mais um dia com as nossas devocionais, reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Deus abençoe.